Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai testar a solda tudo mais barata do mercado brasileiro, a Lean 160 Power. Solda ferro, solda aço inox, solda alumínio. E você vai ver porque esse tipo de máquina é tão fácil de ser usada e é uma máquina feita para a pessoa ganhar dinheiro. Bora pro vídeo, vamos abrir essa caixa e ver o que vem aqui dentro. Vamos lá. Então, meus amigos, ó, aqui vem o manual. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aí na descrição e nos comentários o link de onde eu comprei, onde você pode comprar ela com toda a segurança e o menor preço, beleza? Aqui, pessoal, ó, a tocha da bicha, olha pra vocês verem, que bacana, ó. Conector Euro. Gostei, hein? Você vê, bacana pra danar, hein? Aqui, pessoal, ó, a garra negativa, tá? Já aqui, ó, a garra positiva com o porta-eletrodo. Vem também uma alcinha, se precisar trabalhar com ela pendurada, ó, tá? E uma escovinha de aço com um martelinho pra gente tirar a casquinha. Tap, 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 tap. E aqui tá a bichinha, pessoal. Olha aí pra vocês verem que bacana, hein? Aqui a gente tem a entrada para a tocha MIG, tá? Aqui, ó, é a regulagem da velocidade do arame. Aqui a gente regula a amperagem. Tem várias funcionalidades aqui no painel aqui também. Aqui é onde a gente conecta o porta-eletrodo, aqui é a garra negativa, ou também a tocha TIG. E já aqui do lado, pessoal, ó, a gente vê que ela solda MIG-MAG com gás e sem gás, solda com eletrodo MMA, solda TIG, e essa máquina ela tem uma vantagem muito grande, que ela é bivolt. Então, qualquer que for a tensão da sua rede aí, você vai conseguir usar ela, entendeu? Já aqui na traseira dela, pessoal, ó, tem algumas informações, logo aqui em cima. Aqui tem uma passagem para o arame, se a gente quiser colocar um rolo de arame maior. Botão liga e desliga. A ventoinha e aqui a entrada do gás. E uma outra coisa que eu estava observando é que ela não vem tomada. A gente vai ter que colocar uma tomada nela. Já aqui, pessoal, ó, na parte superior dela, ela tem uma alça, eu achei até reforçada a alça. Muito bem construída. Tem um botão, ó, a gente puxa aqui, aí dá acesso para a gente ao local onde a gente coloca o arame, tá? O rolo de arame. Aqui ela cabe arame de até 1 kg, mas ela já tem a passagem e a própria fábrica dessa máquina vende um suporte para você colocar rolo de arame de até 15 kg, tá? Aqui é o carro de arame dela, a gente abre aqui, ó, para passar o arame. E uma coisa que eu estava pensando, pessoal, é que se a própria indústria, a fábrica dela, vende um suporte para você colocar um rolo de até 15 kg de arame, ela deve ter uma eletrônica muito bem construída, porque senão a fábrica não ia incentivar você a usar ela muito, colocando um rolo de arame grande e usando ela de forma industrial, não é verdade? E agora, meus amigos, como é costume da gente, a gente vai abrir ela e ver o que vem dentro dela. Vou deixar para vocês também, pessoal, o link dessa furadeira e parafusadeira da The Black Tools. Ela vem com 2 baterias, tá? Vem um jogo de ferramentas, uma maleta, e ela tá muito baratinha. E é top demais, pessoal. Vou deixar o link para vocês aí, tá? Então aqui, meus amigos, ó, vocês podem ver aí o que ela tem por dentro, ó. Eu achei até bem construída. Aqui a gente tem a válvula de abertura e fechamento do gás, tá? Uma outra coisa interessante que eu achei que ela tem aqui, ó, um sensor de temperatura no dissipador. Então isso aqui que vai controlar, se ela superaquecer, não deixar queimar a máquina, né? Eu achei que tem umas peças bem grandes aqui, ó, bem diferente de outras que eu já abri, ok? Aí é o motor, ó, que controla, né, que faz girar o carro de arame. Já aqui do lado dela é uma placa, ó, a ligação aí com terra também, achei bem parafusado, bem feito. Achei bacana, hein, pessoal? Achei de uma construção bem parrudinha. Então, meus amigos, para mim entender melhor agora como que eu tenho que ligar esse cabo, se é do lado de cá ou quando é do outro lado, né, que a gente tem que escolher o lado aí, eu removi a tampa de novo aqui, pra gente ver. Então esse cabo, ele vem aqui, ele entra e ele liga aqui na tocha MIG. Então é como se a tocha MIG, essa entrada aqui, a ponta da tocha MIG, tivesse ligada nesse cabo. Se a gente pegar esse cabo e ligar de cá, a tocha está ligada no positivo, que esse aqui é o positivo, ó. E esse aqui é o negativo. Agora, se a gente for soldar com arame MIG sem gás,
a gente liga do lado de cá. Já está até escrito aqui, ó, sem gás e com gás. Então, quando a gente for soldar com arame MIG com gás, é o positivo na tocha. E sem gás é o negativo na tocha. Quando a gente vai soldar com eletrodo revestido, aí é padrão. Aí é o porta-eletrodo aqui. E quando a gente vai soldar TIG, aí a gente liga a tocha TIG no negativo também, tá? A tocha TIG fica no negativo. Então é isso aí. Esse cabo ele sai aqui, ó, da tocha MIG, beleza? E aqui é o positivo e de lá é o negativo. Ô turminha, se vocês tiverem que fazer uma emenda aí no cabo da inversora de vocês, faça uma emenda bem feita e dá um jeito de estanhar, porque mau contato no cabo de inversora pode provocar a queima dela, tá? Então faça a emenda e estanha, beleza? Ô turminha, eu tava dando uma observada aqui, uma coisa muito interessante, igual eu falei com vocês, é a questão dela ser bivolt, né? E uma outra coisa muito legal é que você vê, ela tem garantia de 1 ano. Então isso dá muita segurança pra gente, né? A garantia de 1 ano é um tempo muito bom pra gente usar e ver se o produto realmente é bom. Vamos ligar ela aqui no 220 pra gente ver como que acende lá no painel. Vamos ligar aqui atrás. Então o painel aceso, indicou aqui que tá ligado na tomada. E ela começa ligada no MMA, tá? Se a gente ligasse no 127, eu acho que ia acender aqui. Mas vamos mudar lá pra ver. Vamos trocar aqui. Vamos ligar. Agora ela acendeu, que está ligada em 127 volts. Agora, pessoal, vamos fazer o primeiro teste com ela, com o eletrodo revestido, soldando essas duas chapinhas aqui. Então, aqui a gente vai ligar a garra negativa desse lado, a garra positiva de cá. E vou fazer o teste utilizando um eletrodo de 2,5 de diâmetro. Então, meus amigos, ó, essa é a qualidade da solda dela com eletrodo revestido. Meus amigos, eu nunca soldei com uma máquina tão suave quanto essa. É suave e potente ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês. Vou soldar o outro lado e ela é forte. Eu vou cortar essa chapa aqui, ó, com o eletrodo para vocês verem que ela é forte. É uma coisa impressionante. Gostei mesmo, vocês vão ver. Olha só, pessoal. Olha aí. Que bacana, olha. Olha aí, pessoal. Olha aí. A bichinha é forte, olha. Funciona quase que igual um maçarico, olha só pra vocês verem. Ô, turminha, agora eu vou soldar com esses 3 eletrodos aqui direto, sem parar, para ver se ela vai superaquecer, se ela vai desligar por excesso de temperatura. Vamos ver. Aí, pessoal, ó, para vocês verem que a chapa ficou até vermelha, ó, mas ela não desligou não, viu? Tá aprovado, aí pra vocês verem. 3 eletrodos, soldado direto, sem parar. Olha aí pra vocês verem. Nem coube tudo de um lado, ó. Tinha que colocar do outro lado. Agora, meus amigos, vamos fazer um teste com ela no processo MIG com um arame 0.8 que não utiliza gás, tá? Segundo uma pesquisa que eu fiz no Mercado Livre, esse arame aqui da Torque, dos mais baratos, é o melhor que tem. Vou deixar para vocês aí o link na descrição e nos comentários, ok? Então vamos tirar aqui o porta-eletrodo. Vamos passar a garra negativa para onde era o porta-eletrodo. Vamos ligar a parte MIG agora no negativo, que como consta aqui, para soldar sem gás. Vamos colocar a tocha. Abrir aqui, remover aqui. Colocar aqui. Girando aqui, pessoal, ela tem uma rodinha aqui, ó. Vou tirar e mostrar para vocês, ó. De um lado ela marca 0.8,
e do outro 0,6. Então aqui é a medida do arame, ó. Tá vendo o rasguinho? Então, a medida do arame que a gente for soldar, esse aqui é 0,8, a gente põe virado para cima. Ó. Meus amigos, só uma correção. Essa peça que prende aqui, ó, o rolo de arame, tem essa abinha aqui, ó, essa abinha para cima. Eu tinha colocado o contrário e ela não trava o rolo. Então, essa abinha para cima e essa molinha encaixa na aba. Corta a pontinha. Aqui. Aí a gente muda aqui para o processo MIG sem gás. Aperta aqui, ó. Beleza. E agora, no processo MIG sem gás, vamos soldar essas duas chapas aqui. E vamos ver se fica uma solda boa e forte. E assim ficou, pessoal, com a solda MIG com arame sem gás, tá? Nem as bolinhas eu tirei não, para vocês verem aí a quantidade de bolinha que fica. Ok? Desse lado aqui, ó, teve menos bolinhas. E desse de cá, mais bolinhas. Mas ficou uma solda muito boa e muito bem fundida aí com arame MIG sem gás. Ok? E agora, meus amigos, vamos fazer uma solda aqui, ó, com arame MIG que utiliza gás, ok? Esse aqui é um 0,8. Vamos fazer a substituição por esse aqui. E também vamos ligar o gás aqui atrás, nessa entrada. E eu estou aqui com um cilindro de gás argônio. Esse é do menor cilindro que tem, de 1 metro cúbico. E já está também com um regulador montado, ok? Vou deixar para vocês aí o link de onde eu encontrar o menor preço e do regulador também, o menor valor que eu encontrar. E lembrando que se a pessoa quiser soldar todos os tipos de materiais, inox, alumínio e ferro, ela deve utilizar argônio. Agora, se ela for soldar somente ferro, aço, é melhor utilizar argônio com CO2 misturado, ok? E depois eu quero fazer para vocês também, pessoal, um vídeo mostrando como a gente faz a transferência de gás de um cilindro grande daquele para um cilindro pequeno desse, ok? Vamos fazer a mudança aqui, que o processo agora com gás, a tocha MIG é do lado positivo. Então agora, meus amigos, vamos fazer um teste aí com o arame com gás, vamos fazer uma solda nesses dois metalão. Vocês podem observar aí, ó, que a parede dele é até bem fina, tá? Agora vocês vão ver que a solda é mais fácil de ser realizada, tá? É mais rápida, é limpa e o custo dela, pessoal, por quilo, somando o arame e o gás, fica mais barato do que o arame sem gás, que não usa gás. O custo maior da solda com gás é só a aquisição do cilindro. Mas depois que você adquire o cilindro, o custo por quilo é mais barato e aí que você ganha dinheiro, porque você ganha velocidade de solda, ok? Então vamos soldar aqui, vocês vão ver que beleza que é para soldar com gás. Pessoal, olha que qualidade, olha como que fica boa a solda com ela. Aqui por dentro, ó, que é difícil de soldar, olha como que foi fácil, sem furar. Um metalão que é de chapa até fino, ó, não é grosso. Olha para vocês verem que belezura, ó. Olha só. Olha que solda de qualidade, hein? Gostei, viu, pessoal? Gostei demais. O gás adianta muito o serviço. A pessoa ganha dinheiro porque faz o serviço rápido, tá? Se der um furinho, é muito rápido para tampar. Vocês viram, hein? Que bacana que é, olha aí. Agora, meus amigos, estou com essas duas chapinhas bem finas aqui, ó. Vamos fazer um teste nela em chapas bem finas, simulando aí uma chapa de carro, né? De veículo, pessoa que trabalha com lanternagem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Parquímetro zerado. Olha aí, ó. Uma chapa de 0,75. Então vamos fazer uma solda aqui e essa é a grande dificuldade aí do pessoal, soldar chapa bem fina. Será que ela solda bem? Então vamos fazer o teste aqui agora, ó.
Galera do céu, olha que beleza para soldar a chapa fina, pessoal. Soldado de uma vez só, nem precisou voltar ressoldando, ó, para vocês verem. Que bacana, ó, que ficou, que beleza, ó. Para solda fina, chaparia de carro, olha aí para vocês verem. Muito bom, viu? Muito bom. Agora, meus amigos, utilizando aqui desse arame 0.8 para soldar alumínio, vamos tentar soldar esses dois tubos aqui de alumínio um no outro, ó, e vamos ver se ela solda bem. Para mim conseguir fazer essa solda em alumínio, eu coloquei a inversora em cima dessa bancada, estiquei bem a tocha, para vocês verem, fazer o menos curva possível, porque o arame de alumínio ele é bem molinho, tá? Ele é muito molinho e ele enrola aqui se tiver muita curva no cabo da tocha. Então tem que ficar o mais esticado possível, beleza? E emendei também o terra, ó, como vocês estão vendo, coloquei uma extensão aqui para o terra. E aqui tem um segredinho, ó. Para soldar alumínio tem que ter bastante velocidade de arame, gasta bastante, está quase no máximo aqui. Aqui já não precisa tanto, ó, na amperagem não precisa tanto. Beleza? E agora a gente vai fazer uma solda aqui nesse alumínio aqui e vamos ver como que fica. Então, pessoal, tá aí a qualidade da solda em alumínio feito com ela, tá? Eu tive que dar acabamento porque teve lugar que ficou muito alto a solda, né? Acumulou material, mas até que a qualidade da solda ficou boa porque não deu broca, tá? Ficou a solda bem reforçada, né? Então é isso aí. Essa aí foi a qualidade da solda dela em alumínio. E agora vamos ver como ela se comporta soldando inox, né? Vamos lá. Então tá aí, pessoal, essa é a qualidade dela no processo MIG no inox, ok? Ô turminha, agora vamos fazer um teste nela no processo TIG, tá? Tô com a tocha aqui. Lembrando, pessoal, que essa tocha não acompanha ela. Eu comprei ela à parte. Vou deixar para vocês aí o link de onde eu comprei. Ela tá bem baratinha, de uma qualidade muito boa, gostei, tá ok? E vou deixar para vocês também o link do tungstênio, essa varetinha do centro aqui, ó, tá? Que precisa também para soldar TIG, beleza? A gente vai tirar a tocha MIG e vamos substituir pela tocha TIG. E para soldar TIG, pessoal, a gente remove esse daqui do centro, ó. A gente pega o negativo e passa pro lado de cá, pro positivo. E a tocha da TIG a gente conecta no negativo, ó. Já a mangueira do gás, no processo TIG, a gente remove ela daqui, ó, e conecta ela diretamente aqui na tocha, ó. E nesse processo de solda, quem controla a abertura do gás é a gente, aqui nessa válvula, ó. Aqui a gente faz a mudança para TIG, lift, e a amperagem da TIG a gente controla agora é do lado de cá. E no processo TIG com ela, pessoal, a gente risca o eletrodo na própria peça e levanta, né? Aí ela mantém o arco, aí a gente faz a solda. Vou fazer uma soldinha nesse tubinho para vocês verem aí como que é, ok? Olha aí para vocês verem, pessoal, que legal essa solda no processo TIG, ó. Fiz essa solda só derretendo uma peça na outra, ó, um tubinho no outro, sem utilizar a vareta. Olha para vocês verem que bacana, ó.
E uma outra coisa muito legal no processo TIG é que a gente consegue soldar outros materiais também. Eu vou soldar essa barrinha de cobre uma na outra para vocês verem, que legal. Então, pessoal, tá aí o resultado dela, ó. A gente só derreteu uma peça na outra de cobre, pra vocês verem que fica até bonito o aspecto, hein? Olha aí pra vocês verem, a bichinha solda cobre também. Agora, pessoal, vou dar minha opinião a respeito dessa máquina, tá? Meus amigos, essa maquininha de solda aí da Linus, a Lin 160 Power, foi a máquina de solda de melhor custo-benefício que a gente testou até hoje, que eu testei até hoje aqui no canal, tá? Principalmente pelo custo dela tão baixo, foi justamente por eu escolhi ela para testar, porque eu achei muito interessante. Uma máquina, pessoal, que acompanha uma tocha MIG dessa aí de excelente qualidade, o conector Euro ainda, né? Você consegue soldar também com o eletrodo revestido, igual vocês viram aí, com excelente qualidade, faz solda MIG com gás, sem gás, né? Faz solda TIG, pessoal, só não acompanha a tocha, mas eu vou deixar o link para vocês de onde encontra essa tocha aí, bem baratinha também. Igual vocês viram aí, ó, a gente soldou alumínio, né? Soldou alumínio, soldou metalão, chapa fina, simulando aí lataria de veículo, quem trabalha com lanternagem, né? Soldamos inox, tanto na MIG, quanto soldamos inox também na TIG, né? Só caldeano. Soldamos cobre, como vocês viram aí. Soldamos também, pessoal, uma chapa grossa na TIG, né? Então, meus amigos, vale muito a pena. Vou deixar também para vocês aí o link desse cilindro de gás menor, de 1 metro, e do regulador de argônio também. Se por acaso os amigos aí quiserem economia, for uma serralheria e quiser deixar econômico, uma solda bem barata mesmo, a custo de eletrodo, porque a MIG, pessoal, utilizando o cilindro grande igual eu utilizo aqui, ó, fica barato igual o eletrodo, tá? Compra o rolo de arame de 15 quilos, a solda, já fiz a comparação, fica barato igual solda de eletrodo. E a velocidade de solda, tanto de serviço que você consegue soltar utilizando a solda MIG, o dinheiro que você ganha, meu amigo, você tá doido, rapaz. Você faz solda demais, uma velocidade muito grande. Solda MIG é vida. Beleza, pessoal? Então vou deixar o link para vocês aí de tudo, tanto do cilindro, do argônio onde eu comprei, dessa solda, e da MIGzinha Linus aí, que funciona em 110 e 220 volts. Olha para vocês verem que bacana, ó. Solda MIG Mag, MMA, TIG, né? Uma maquininha pequena e muito robusta a construção, gostei por causa disso, ok? Então foi mais um teste aí do nosso canal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.